Eu quis mostrar para vocês esse vídeo porque a gente consegue ter talvez uma dimensão um pouco mais ampla do que quando a gente olha para a Escritura e apenas lê, né? Algumas expressões aqui me chamaram muita atenção, a expressão dos peixes, por exemplo, não sei se vocês perceberam. Não sei como que vocês imaginavam, por exemplo, que o sujeito tinha levado 2 peixes no bolso, né? O texto diz que tinha um jovem que tinha 5 pães, 2 peixes, e às vezes a gente fica pensando, né? Não faz parte da nossa cultura. Peixe para nós é aquele peixe que você compra ou congelado no mercado ou um peixe fresco, não é? Mas pensa em um lugar onde não tem geladeira, como que você conserva peixe? Como que você transporta peixe para comer? O peixe era salgado, e a gente viu isso, né, Jefferson, em Moçambique. Quando não tem geladeira, eles salgam o peixe e deixam ele secar no sol. Então, um peixe desidratado, seco ali, salgado. E assim ele pode ser conservado sem estragar fora da geladeira. Então, essa expressão eu queria mostrar para vocês. Queria mostrar a expressão também dos 12 discípulos, que cada um levava um cesto das sobras, né, ou do que restou de alimento ali. Cada um, eram 12 discípulos, cada um levou, sobraram 12 cestos cheios, o que diz a palavra, não é? Cada um levou um cesto para si. E uma primeira expressão que me chama a atenção desse texto é quando Jesus mostra para eles a multidão, e Jesus está sempre preocupado com a multidão, e os discípulos, alguns discípulos começam a colocar objeção, né? E um deles fala assim: a gente precisaria de 200 denários, praticamente 6 meses de trabalho, de salário, para poder comprar pão. Não era nem peixe, era só o pão, que é mais barato, né? Então essas expressões me chamaram a atenção, mas eu estou falando isso antes de contar um detalhe interessante dessa palavra que está em João capítulo 6. Nós estamos falando do livro de João. E quanto mais eu leio o livro de João, mais maravilhado vou ficando. Mas eu tive um sonho com esse texto e com essa passagem. E foi muito interessante, porque eu nunca tive uma experiência como essa. Eu simplesmente sonhei que eu estava falando com Jesus, eu não via Jesus, eu não via a fisionomia dele, mas eu sabia no sonho que estava falando com ele. E aí nesse sonho eu tinha essa passagem, mas eu ficava tentando lembrar assim, em que texto da Bíblia estava. E aí no sonho eu lembrei que era João capítulo 6. E também lembrei, ou melhor, eu perguntei nesse sonho, o que significam esses 2 peixes? E a resposta que eu tive é que era a expressão da palavra de Deus, que era o Antigo Testamento e o Novo Testamento, as 2 alianças. Uma antiga aliança e uma nova aliança. E aí eu perguntei sobre os 5 pães. E eu nunca tinha pensado, assim, nunca passou pela minha cabeça essa questão dos 5 pães representarem os 5 ministérios: pastores, profetas, evangelistas, mestres, né? Apóstolo. Mas foi a resposta que eu tive no sonho. E eu não quero teologizar, se é que existe essa palavra aqui, transformar isso numa doutrina, numa teologia, não quero. Só estou contando meu sonho para vocês, tá? Só estou contando esse sonho que eu tive e achei muito diferente, mas muito diferente, porque era um texto de uma conversa com Jesus, e eu perguntava coisas para Jesus nesse sonho, e na medida que eu perguntava, ele me respondia, né? E então eu
decidi compartilhar com vocês esse texto da palavra para repartir um pouquinho dessas coisas, né? Mas o que eu queria chamar a atenção, que eu entendi nesse sonho, ou nesse texto, com esse sonho associado ao texto, que é a palavra de Deus que nos alimenta. É a palavra de Deus que nos alimenta. E como a gente é alimentado? A gente é alimentado pela palavra de Deus de duas maneiras. Através da Bíblia explícita, onde a gente lê, recebe diretamente do Senhor. Mas também nós somos alimentados por esses 5 ministérios na vida da igreja, que são os pastores, os evangelistas, os profetas, os apóstolos e mestres, que são usados por Deus para nos ensinar da sua palavra, nos alimentar com essa palavra. Resumindo, né? Todo esse contexto de pães e peixes é um alimento. É a expressão, é a maneira como o Senhor nos alimenta. Sempre nos entregando a sua palavra. Eu não sei como é que você se sentiu vendo esse vídeo, mas eu tive vontade de comer aqueles pães ali. O peixe nem tanto, mas o pão eu queria comer. E nesse sonho eu entendi que essa passagem é muito interessante. No sonho, eu entendi que essa passagem, esse texto, falava sobre a igreja, sobre a edificação da igreja, como a igreja é e precisa ser edificada, e também em algumas áreas onde a igreja precisa crescer. É como se o Senhor estivesse me falando assim, falou, olha, esse texto eu deixei escrito, registrado, para que durante a eternidade, a igreja compreenda algumas áreas, como uma expressão, onde a igreja pudesse olhar para esse texto e aprender com esse texto, e crescer com esse texto. Então eu queria falar um pouco disso para vocês. Eu estou muito emocionado, gente, então vocês me perdoem assim, porque eu acho que eu vou ter um pouco de dificuldade. Eu lembrei do texto de Efésios 4, do 11 ao 16, que a gente já estudou, quem lembra, teve um período que nós ficamos 2 anos estudando o livro de Efésios, assim como a gente está estudando hoje o livro de João, né? Vocês lembram que a gente estudou aquele livro do Jorge Mitian, que é um estudo do livro de Efésios, o propósito do eterno, um livro tremendo, maravilhoso. Se você não tem esse livro, tenha, compre e use ele como um estudo de meditação diária, porque ele é quase um estudo versículo a versículo sobre Efésios, e tem uma revelação maravilhosa do livro. Efésios 4, do 11 ao 16, se você quiser abrir, diz assim, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eu aprendi há muitos anos atrás com um pastor que a gente teve o privilégio de conviver, o pastor João de Souza, lá de Florianópolis, de Porto Alegre, um irmão muito usado por Deus, e ele usava uma expressão para nos ensinar a respeito dos 5 ministérios, dizendo que você tinha a expressão dos 5 ministérios nas mãos, na palma de uma mão, ou nos dedos da mão, onde o apóstolo ele consegue tocar em todos os outros ministérios, ele consegue andar ao lado de cada um deles, ele consegue andar junto, e ele consegue juntar os 5 ministérios. E isso é uma graça que Deus dá. Não é curso, não é formação, não é... É um chamado de Deus, onde Deus traz essa característica para algumas pessoas. Por isso que a palavra diz assim, que ele concedeu uns para uns. Ele fala também do profeta, que seria esse dedo indicador, que é aquele que aponta uma direção, que traz uma palavra de Deus, que é usado como boca de Deus, para conduzir a igreja em uma direção.
né? Ele vai falar também sobre o ministério pastoral, que é esse dedo aqui, ó. Vão ter dificuldade. Dedo da aliança. Melhor fazer assim, né? Vai ficar menos feio. Esse dedo da aliança. Que o ministério pastoral é aquele que nos ajuda a andar em aliança com Deus e aliança uns com os outros. Tá? Ele falava também para nós, ensinava que o mestre é como esse dedinho mindinho aqui, ó. Que ele consegue entrar em buraquinhos assim, ele vai escrafunchando, ele vai penetrando, ele vai, por ele ser pequenininho, ele consegue ir nas minúcias, nos detalhes. E ele fala sobre o evangelista, que é o dedo maior, que se destaca, que chama atenção, porque ele sai na frente, enquanto os outros estão esperando, uns estão fazendo aliança, outros estão escrafunchando os buraquinhos pequenos, outro está indicando direção para onde ir, outro está ali andando junto, firmando, vinculando. O evangelista é aquele que já foi, ele já está na frente, ele aparece mais, ele desponta primeiro. Então essa analogia dos 5 ministérios e dessas características que Deus separou, uns para, outros para, uns para, outros para, é o que Deus coloca, o nosso Deus criador e criativo, nos dá a graça, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem dele, do Pai das luzes, amém? E o mais legal disso tudo, que ele pôs em mim e pôs em você. Você pode não acreditar, como num dia eu também não acreditava. Você pode não crer suficiente que o Senhor pôs em você, mas Ele pôs em você. Você pode não ter fé suficiente para andar nisso que Deus pôs em você, mas Ele pôs em você. Esse é o fato. E na medida que você se lançar, se deixar usar, buscar, você vai encontrar. E você vai passar a crer, e mais do que passar a crer, você vai passar a ser usado pelo Senhor para aquilo que vem depois desse primeiro texto aqui de Efésios 4. Diz assim: com o objetivo ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Tudo isso Deus estabeleceu na vida da igreja com um propósito. Não é para que uns homens sejam maiores que os outros. Não é para que tenha gente que se destaque, chame atenção e receba toda a honra e toda a glória, porque toda a honra e toda a glória é para o Senhor. Então esses homens que Deus separa para apóstolos, evangelistas, pastores, mestres, profetas, Deus levantou com objetivo, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do serviço. Cada um de nós tem um serviço, tem um chamado. Para a edificação do corpo de Cristo. Isso tem um prazo. Esses ministérios têm um prazo. Até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade e à medida da estatura da plenitude de Cristo. Enquanto a gente não chega, vai ter apóstolo, vai ter profeta, vai ter evangelista, vai ter mestre, vai ter pastor. Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Isso fala sobre maturidade, até que a gente chegue à maturidade perfeita. A maturidade perfeita é que a gente deixe de ser como menino, deixe de agir como menino, deixe de viver como menino, agitado. Menino é agitado, né? Corre para um lado, corre para o outro, não para. E sobe aqui, e desce daqui. Mas mais do que agitado, é levado ao redor por todo o vento de doutrina.
Quando não se tem maturidade, você é facilmente levado a crer uma coisa, a crer em outra, a crer uma coisa, a crer em outra, a crer numa coisa, a crer em outra. Vai mudando, né? Isso é uma estratégia de artimanha dos homens. E uma estratégia de astúcia para induzir o erro. E é por isso que a gente precisa de maturidade. Por isso que a gente precisa crescer. Por isso que a gente precisa considerar os ministérios que Deus levantou no meio da igreja, para que a gente possa chegar à unidade da fé, chegar ao pleno conhecimento do Filho de Deus, chegar a um estado de varonilidade perfeita e chegar e crescer à medida da estrutura da plenitude de Cristo. Né? Lembra quando a gente fala assim que o objetivo nosso, que o chamado nosso, que o propósito é ser filho semelhante a Jesus? Não é chegar à salvação, não é frequentar uma igreja, não, porque eu frequento lá um grupo de conexão, grupo na casa. Não, isso é só o meio que Deus usa para tudo isso. Sou ensinado aos pés do Gamaliel, né? Do Jefferson, do Marcos, eu sou ensinado aos Gamaliéis aí, né? Não é, esse é só um meio que Deus usa. O fim é a gente ser parecido com Jesus, ser semelhante a Jesus, se tornar filho semelhante a Jesus. Esse é o propósito para a nossa vida. Quando a gente se torna filho semelhante a Jesus, a gente experimenta a estatura da plenitude de Cristo, conhecimento do Filho de Deus, pleno conhecimento, uma perfeita varonilidade. Isso é maturidade. E é maturidade. Isso não está relacionado ao tempo de cadeira que você tem. Eu sou convertido há 150 anos. Eu gosto de extrapolar as coisas, né? Não tem ninguém convertido há 150 anos aqui. Mas não diz respeito ao tempo de conversão seu. Diz respeito ao tempo de relacionamento seu com Deus. Porque às vezes a gente fica muito tempo convertido sem se relacionar com Deus. A gente sequer se relaciona com os irmãos, que é o básico que a gente vê. Né? A gente tem dificuldade, já arruma enguiço, arruma problema, já se afasta, já não gosta, já critica, já se levanta contra. Você imagine se relacionar com Deus que a gente não vê. Então a palavra diz que a gente precisa chegar à estatura de maturidade para que não seja mais como menino que arruma briga por qualquer coisa, menino que provoca um ao outro, menino que emburra, né? Mas isso é uma estratégia, uma artimanha, uma astúcia para induzir ao erro. Porque quando a gente está invocado um com o outro, né? Está enfesado um com o outro, e pode traduzir essa palavra, a gente está induzido pelo erro. E a palavra vai dizendo, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Seguindo duas coisas, a verdade em amor, para que a gente possa crescer. É muito interessante porque a gente não consegue expressar nenhuma verdade se não for em amor. Você pode ser cheio de verdade e legalista e ninguém recebe a tua verdade. Você pode ser um extremo conhecedor da verdade, ninguém ouve você porque falta amor. Falta a graça de Deus. Então não basta ter a verdade, precisa ter o amor. O amor é um tempero. Eu ouvi um testemunho do irmão uma vez, que ele dizia que o amor é igual a geleia que a gente passa no pão, né? Passa na torrada. Você pode comer torrada, mas é um negócio seco, sem muito sabor, sem nada de sabor, um negócio assim, aquele fica dentro da boca ali, você fala, vai para um lado, vai para o outro, parece até indigesto. A gente até come, né? Porque torrada, né? Porque é mais saudável que o pão, é menos calórico, porque a gente quer emagrecer, porque a gente quer fazer dieta, sei lá.
é nutritivo. Mas sabe o que faz a gente de fato deglutir a torrada? É aquela geleinha saborosinha que a gente bota em cima. O amor é assim. O amor, ele dá sabor para coisas que até então não tinham sabor nenhum. O amor, ele dá sabor para coisas que eram difíceis de engolir. Era difícil de deglutir, gente. Tem gente que é difícil de deglutir, então tem que amar. Cadê o Jaiminho? Não está aí, né? O Jaiminho está mal de gripe em casa lá. Mas o Jaiminho, uma época, ele era o apóstolo do amor, porque ele falava assim, você tem que amar. Falava, Jaiminho, é difícil amar. Tem gente que é mais fácil, tem gente que é mais difícil. E ele sempre falava, é preciso amar, né? E aí a gente vai entender que quando Deus deposita o seu amor em nós, é como se Deus fizesse da gente um pote de geleia. E a gente ajuda. Olha, eles vão me zoar. Vocês fiquem quietos, vocês dois aí. É um pote de geleia que faz. A gente ajuda as pessoas a se tornarem mais saborosas. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, não? Estão compreendendo? Não estou falando muito metaforicamente. Então a palavra diz assim, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Durante um tempo a gente falava muito sobre isso, a gente vai perdendo verdades, vai deixando de falar, princípios e verdades. Mas o fato é que nós somos um corpo, que a gente chama de igreja. Mas a igreja é o corpo de Cristo na terra. E a igreja precisa ser confundida com o próprio Cristo na terra, porque ela é o corpo. Vocês conseguem desassociar o Alcione do corpo do Alcione? Não tem como, né? Porque, de alguma maneira, essa associação é feita. As pessoas não falam assim, não, quem deu um beliscão no outro foi só o corpo do Alcione, não foi o Alcione. Mas, por outro também, quem deu um abraço naquela pessoa foi o Alcione, não foi só o corpo do Alcione. A igreja é a expressão do corpo de Cristo na terra. Então, quando nós abraçamos, somos Cristo abraçando. Quando nós ofendemos, a gente mancha. Quando a gente peca, a gente mancha. Quando a gente aborrece, a gente aborrece. Mas a palavra diz que todo o corpo bem ajustado e consolidado por toda a junta. Então nós precisamos estar vinculados. Eu lembro quando a gente tratava os nossos grupos pequenos de grupo nas casas, igreja nas casas, era grupo caseiro. E um dia a gente começou a orar sobre isso no presbitério, conversar sobre isso. E aí a gente tentou trazer uma definição que pudesse descrever o que a gente queria. Porque grupo na casa pode ser um grupo de amigos que foi lá para assistir o futebol, né? Igreja na casa, a gente não estava conseguindo viver bem aquele negócio de igreja na casa, porque a gente tinha vergonha de fazer ceia, porque eu falei assim, não, mas aí vão tirar dízimo na casa também, oferta. Pois é, mas a expressão da igreja, ela precisa ser completa, né? E a gente começou a falar sobre conexão, porque a gente quer conectar uns aos outros, e também quer que as pessoas se conectem a Deus. Não é doutrina isso aí, tá, gente? É só uma palavra só, que a gente tentou traduzir o que a gente quer ser, como a gente quer viver. Mas o fato é que a gente quer conectar mesmo, quer estar vinculado, quer ser juntas e ligamentos, uns com os outros. Como diz o texto aqui, segundo a justa cooperação, ou seja, cada parte faz sua função. E efetua o próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Quando está vinculado, consegue crescer.
quando está vinculado, tem um funcionamento perfeito. Quando está conectado, né? Quando está conectado um ao outro, efetua o próprio aumento para a edificação de si mesmo, em amor. Na medida que cada parte cresce, o corpo inteiro cresce. Na medida que cada parte funciona, o corpo inteiro funciona. Mas isso é só um pedaço do assunto que eu quero tratar. Estou aproveitando para falar de verdades aqui, que faz tempo que a gente não fala. Sobre os vínculos, sobre os relacionamentos, sobre estar conectado, sobre fazer discípulo e ser discípulo, sobre caminhar vinculado um ao outro. São coisas que nós cremos. São coisas que nós não abrimos mão. Que nós queremos daqui a 50 anos, talvez eu não esteja mais aqui, mas meu filho, os filhos do Jefferson, os filhos do Marco, outros filhos, outros irmãos, os teus filhos vão estar falando as mesmas coisas, porque nós ensinamos e repetimos, voltamos atrás, esquecemos um tempo de reafirmar essas verdades, mas são verdades. E precisam continuar sendo ditas como verdades, porque são bíblicas. Mas fica uma pergunta aqui, dentro desse contexto: quando é que a igreja passa da fase da imaturidade para a maturidade? Quando é que há o aperfeiçoamento dos santos por meio dos ministérios? Vou repetir as duas perguntas. Quando que acontece o aperfeiçoamento dos santos por meio dos ministérios? Quando que a igreja passa da fase da imaturidade para a fase da maturidade? Quando a igreja recebe a palavra como um alimento vivo. Eu estava escrevendo isso e lembrando de uma palavra que eu compartilhei algum tempo atrás sobre os rios de águas vivas, ou rio de água viva, que fluirão do nosso interior. Lembra? Daquela mulher samaritana no poço, que ela queria uma água só para aquele momento. E Jesus falou assim: eu quero que te dá uma água que nunca acaba. Eu quero transformar você numa fonte de água viva. Do teu interior fluirão rios de águas vivas. O contexto era esse. Nós também, às vezes com relação ao alimento, nós queremos só a sobremesa, só a cerejinha. A gente quer só a parte do ser abençoado, né? A gente quer só um pouquinho, assim. Mas quando a igreja recebe a palavra como um alimento vivo, a gente começa a ser suprido e nutrido da maneira correta. Porque às vezes a gente... Eu não sou especialista em alimento, mas vou falar algumas coisas aqui muito básicas assim, né? Do pouco que eu sei que, por exemplo, o carboidrato é um tipo de alimento que dá energia para a célula. Então o cara, quando vai correr, ele precisa de carboidrato para ter energia, porque gera açúcar, produz açúcar na célula. Às vezes a gente quer alguns tipos de alimento que só dê energia. E daí na segunda-feira é aquele alimento que é considerado pobre, né? Porque ele dura pouco no organismo. Na segunda-feira a gente está... acabou a bateria. E às vezes a gente quer a palavra de Deus não como um alimento vivo, mas a gente quer uma fonte de energia só para aguentar mais um dia. E é por isso que tem tanto coach na internet aí. Porque é aquele alimento pobre,
que pega um texto da palavra separado do contexto e te dá um gás ali para aquele dia. No outro dia está tudo arrebentado de novo. Mas vamos lá. Sobre esse texto aqui, de João 6, sobre essa palavra de João 6, quando Jesus vê uma multidão, e o texto diz aqui, que eles estavam lá, nas proximidades do mar da Galileia, ou do mar de Tiberíades, né? É chamado assim Mar da Galileia. Ele tem 21 quilômetros quadrados, é um lago, na verdade. E tem uma cidade vizinha ali que chama Tiberíades, por isso que alguns chamam de Mar de Tiberíades ou Mar da Galileia. Uma grande multidão seguia, porque viu os sinais que ele operava sobre os enfermos. Jesus subiu ao monte, se assentou ali com os discípulos, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus levantou os olhos, vendo uma grande multidão que vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para que esses possam comer? Mas olha que interessante o texto. Ele diz assim: Jesus falou isso para Felipe para o experimentar. Para o experimentar. E aí diz que encontraram um moço lá que tinha 5 pães e 2 peixes, né? E eu quero deixar uma pergunta no ar aqui para nós. No meio dessa multidão toda, será que teve um jovem só que levou o lanchinho de casa? Vocês já pararam para pensar nesse texto? Por que só um jovem apresentou 5 pães e 2 peixes? Por que não teve mais gente que falou assim: ó, eu também tenho pão, eu tenho, sei lá, eu trouxe um sanduíche de mortadela. O outro falou assim: não, eu tenho uma coxinha. Os caras já pensam em política, né? Mortadela e coxinha. Tem nada a ver, é só um contexto aqui. Gente, ó, eu acho quase impossível uma multidão que já tinha se encontrado com Jesus outras vezes. Tem um negócio muito diferente desse tipo de pregação nossa aqui, que a gente prega 30 minutos, o cara está esgotado, enjoado, querendo ir embora, porque ouviu 30 minutos da pregação de um pastor, ou 45 minutos, quando pregam uma hora, começa a criticar, fala, esse cara demora demais. O nosso contexto é um contexto imediatista para todas as coisas, desde palavra, culto, tudo, né? Você vai no caixa eletrônico sacar um dinheiro, quando aquela máquina começa a contar e demora um pouquinho, você já quer quebrar a máquina. Porque você não é do tempo do cheque, que você tinha que pegar uma fila com 50 pessoas para trocar um cheque. Chegava lá, tinha o Banco Econômico aqui em Cascavel, olha que coisa antiga. O Habitasul tinha uma caixa assim, ó, com um fichário, do tamanho dessa palco aqui mais ou menos. O funcionário do caixa ia lá naquela caixinha e ia pesquisar a conta corrente de quem era aquele cheque para ver se tinha saldo. Era escrito à mão o teu saldo, olha só que controle bem feito. E daí voltava para você e falava assim, tem saldo. Depois que ele ia contar o dinheiro para te entregar. Isso era 1 hora para fazer um saque no banco. Depois é que veio a modernização, centro de processamento de dados, né? Que contava eletronicamente esses cheques, contabilizava eletronicamente o teu dinheiro, o teu saldo. Mas antes era assim. Mas a gente no Ocidente é imediatista. Você vai em outros países, né? E alguns textos da palavra fala que teve um irmãozinho que sentou numa janela na pregação de Paulo e demorou tanto, mas aquele culto demorou tanto, mas tanto, que ele estava sentado no lugar inadequado, pegou no sono, dormiu, caiu e morreu. Vocês lembram disso?
Então você pensa que as pregações de Jesus também era tipo a nossa, assim, né? The flesh. As nossas não são, né? Mas tem muita gente que gostaria que fosse. Então tinha muita gente que já tinha estado com Jesus. Tinha muita gente que já tinha participado das pregações de Jesus, dos ensinos de Jesus. Ah, gente, você imagina você ficar 4 horas ali naquele deserto, sem água, sem uma garrafinha d'água e sem um pãozinho para comer? Eu acho que tinha mais gente lá que tinha pão. Pão é um alimento básico, né? Então eu só queria chamar essa atenção para você, porque no meio de uma multidão de 5.000 pessoas, só um apresentou 5 pãozinhos. Então, para mim, para receber a palavra viva, a gente precisa ser tratado em algumas áreas. A primeira área, que é o que eu quero falar, o assunto principal de hoje, eu só estou na abertura, tá, gente? Faz 30 minutos que eu estou na abertura. Estou marcando o tempo hoje aqui, viu? Algumas áreas que a gente precisa ser tratado, uma delas é murmuração. A segunda área é falta de fé. E o terceiro assunto aqui é a avareza. Interessante que quando você fala a palavra avareza, não sei se, talvez seja eu, não sei se você também enxerga ou entende assim. A primeira coisa que me vem no sentido da palavra avareza, vem na minha mente uma expressão de uma pessoa sovina. Sabe quem é uma pessoa sovina? Você já tinha ouvido essa palavra, sovina? Não? Alguns já, né? Sovina é o famoso mão de vaca. Mão fechada. Aquele que atravessa o rio Paraná a nado com o sonrisal na mão e o sonrisal não derrete. De tão fechado que é a mão dele. Essa é a primeira expressão que eu entendo aqui dessa palavra avareza. Mas eu comecei a pensar melhor, estudar melhor a palavra avareza também no sentido de que a pessoa, quando ela é avarenta, ela não só é avarenta com a vida financeira, com os recursos, ela é avarenta de si mesma, ela se economiza, ela não se doa, ela não se gasta pelos outros, ela não se deixa gastar pelos outros. Então o contexto de avareza vai além do que apenas a sovinice, tá? Do que o mão de vaca. Nem sei por que botaram essa expressão mão de vaca, né? Porque vaca não tem mão, tem pata, né? Mas essas 3 coisas eu entendi nesse texto aqui, que estão descritas aqui, que a igreja precisa ser tratada. E quando eu falo igreja precisa ser tratada, eu estou falando de mim. Eu estou falando de mim. E você receba essa palavra se você quiser. Porque eu entendi a responsabilidade e o compromisso que eu preciso ter com Deus. E eu quero de todo o meu coração que você também receba e compreenda esse compromisso que você tem que ter diante de Deus. Mas eu estou falando que a igreja, eu preciso ser tratado em algumas áreas, murmuração, falta de fé, avareza no sentido de se economizar. Eu não tenho muita dificuldade de ofertar dinheiro, coisas. Eu estou falando de mim, gente, tá? Estou falando só de mim. Por favor, não se ofenda com as minhas considerações a meu próprio respeito. E também não acho que eu estou me envaidecendo meu próprio respeito. Eu só estou dando uma expressão do que Deus tem falado comigo. Eu não tenho dificuldade de ofertar quando é o dinheiro, quando é alguma coisa. Mas eu tenho a tendência de me economizar. Eu tenho a tendência de não me deixar gastar.
Talvez nessa cena aqui, da multiplicação dos pães e dos peixes, talvez eu fosse como aquele jovem ali que falou, eu não tenho 5, mas tenho 2 pãezinhos, talvez eu só segurasse metade, eu tinha 6, eu tinha 10 e segurei 5 para mim e 5 distribua, eu não sei. Talvez eu fosse esse cara que não teria dificuldade de ceder os pãezinhos. Ou desse metade, ou segurasse 2 para mim, desse 3, eu não sei. Talvez se eu fosse o cara da história, que o jovem da história, talvez a história só ia acharam só 3 pãezinhos e um peixe. Tinha segurado um peixe e 2 pãozinhos para mim, como garantia. Que eu não ia ficar sem lanche. Mas eu talvez não fosse o cara ou a pessoa, o jovem ali que tinha escondido o sanduichinho de mortadela no bolso aqui, para não repartir com ninguém. Esse eu não seria. Mas talvez eu seria facilmente o sujeito que não ia pegar o cesto lá, quando foi multiplicado os pães, para ir servir para os outros. Porque falou assim, eu vou ficar sentadinho aqui esperando ser servido. Talvez eu pudesse ser o sujeito que não carregou um dos 12 cestos cheios que sobraram. Isso aí é sobra mesmo. Deixa aí que vai passar algum mendigo aqui, ele vai levar embora. Você percebe que existem vários nuances da avareza? Que talvez eu não me encaixe em alguns, mas me encaixe em outros? Talvez eu me encaixe na falta de fé. E falar assim, mas 5 pão e 2 peixes, vai fazer o que com isso aqui, gente? Não dá nem para você, Jesus. Não dá para o Senhor. Quanto mais a multidão, são 5.000 pessoas. Não dá para os 12. Para dar para os 12, vai ter que partir no meio. Falta de fé. Mas tem um cara nesse cenário aqui que, se eu fosse o Roberto Carlos, desculpa a piadinha, mas eu não posso perder, né? Se eu fosse o Roberto Carlos, eu ia falar que esse cara sou eu. Que é a murmuração. Essa questão de murmuração. Você já se envergonhou consigo mesmo de alguma coisa que você faz e sabe que não deve fazer? Eu já me peguei várias vezes murmurando de algumas coisas, e de repente parece que o Espírito de Deus dá um estalo assim, e fala assim, nossa, que coisa horrível são essas coisas que você está falando. Em alguns momentos a murmuração assim, no meio da conversa eu vejo que o sangue tomou conta da minha mente e sanguíneo que sou, começo a derramar o sangue em cima dos outros. E vira aquela carnificina toda. E já me peguei nessas cenas. E já fiquei com vergonha dessas cenas. E sabe quando você chega no final, você fala assim, me perdoe, porque essa conversa não edificou nem a você e nem a mim. Mas já tinha despejado tudo. Esse texto, para mim aqui, e eu fiz questão de mostrar, e eu quero dizer para vocês que o vídeo aqui não influenciou a interpretação minha do texto, porque eu fui procurar o texto depois de já ter estudado ele. Eu queria achar um vídeo para mostrar um pouquinho da cena. Mas só fortaleceu aquilo que eu enxerguei na pessoa de Felipe aqui, como alguém que murmura de alguma maneira, pondo em dúvida tudo aquilo. Falou, é melhor despedir esse povo. Escuta, nós vamos ter 200 denários para comprar de pão. Só faltou dizer assim,
Ô Senhor, o Senhor não viu que aqui é deserto? Ô Senhor, o Senhor não viu que aqui não tem padaria? Não tem nenhuma vendinha, um mercadinho aqui, Senhor? Talvez se fosse eu lá no lugar do Felipe, a conversa tinha sido pior. Porque talvez eu ia extrapolar, racional que sou, eu ia falar, Senhor, nós não temos nem o dinheiro, não tem mercearia, e se tivesse não ia ter tudo esse pão de estoque. Hebreus capítulo 5 fala assim: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vós tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando vocês deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Lembra que eu falei de gente que está há 150 anos convertido e ainda é imaturo? Né? Ah, tá bom. Ô pastor, você é exagerado, 150 anos não tem ninguém convertido aqui. Tá bom, 40 anos então. 30, 20, 15, 10, 5 anos. 5 anos convertido e ainda é imaturo. Gente que podia ser mestre na palavra, mas ainda precisa de leite, não consegue receber alimento sólido. Não consegue crescer em maturidade, não consegue ter vínculos, ter relacionamentos, não consegue sujeitar a vida, submeter a vida, não consegue submeter a autoridade. Porque ainda é bebezinho. Inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Porque o alimento sólido é para adultos, para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas. E sabe quando é que a gente se torna adulto? Quando a gente consegue discernir não somente o bem, mas também o mal. E a gente precisa crescer, porque a gente precisa de alimento sólido. Porque para discernir o bem e o mal, a gente precisa de alimento sólido. Porque a comida sólida treina você a discernir o que é bom e o que é mal. Mas o leitinho é para aquele menino e menina agitada pelo vento, levado para todo vento de doutrina, para todo lugar, é conduzido, é guiado, que não deixa ser ensinado, que não submete. A comida sólida treina você a discernir o que é bom e o que é mal. E o nosso inimigo é mal. O nosso inimigo é mal. Mas o alimento sólido nos dá a capacidade de discernir o que é bom e o que é mal. Se a gente não consegue ter maturidade, a gente vai ser enredado. Enredado é levado para uma rede. Preso numa rede. Nós vamos ficar como presos no laço do passarinheiro. Conhece essa expressão? Do Salmo? Os caçadores, eles armavam uma rede. E as aves voavam e se prendiam nessa rede. E essa rede, ela tinha um conjunto, como se fosse pequenos anéis de corda. E na medida que o passarinho prendia o pé dele,
quanto mais ele tentava puxar, mais preso ele ficava. Esse é o laço do passarinheiro. Então as crianças espirituais, os imaturos, vão sendo presos nos laços do passarinheiro, vão sendo enredados, vão sendo levados para todo vento de doutrina. E a comida sólida treina você para discernir o que é bom e o que é mal. Mas para receber alimento sólido, nós precisamos tratar coisas na nossa vida. A murmuração, a falta de fé e a avareza. Lembra que eu estou falando isso a meu respeito. Se você quiser entrar comigo nesse grupo para ser tratado, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Eu entendi que eu preciso ser tratado na falta de fé. Eu entendi que eu preciso ser tratado na avareza. Eu entendi que eu preciso ser muito tratado na murmuração. Gente, desculpa se vocês esperavam um pastor super-herói, super-homem, invencível, que falava assim como eu venci a murmuração. Não sou eu. Assim como eu não tenho falta de fé, também não sou eu. Assim como eu, você pode vencer a avareza. Esse não sou eu. Mas assim como você, tenho lutado e colocado as aflições diante de Deus, para dizer que estamos juntos, lutando contra essas coisas, para se desfazer de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Seja bem-vindo. Há um grupo de pessoas que entendeu que não pode andar sozinha, porque não tem força para andar sozinho. Há um grupo de pessoas que entendeu que precisa submeter sua vida, que precisa de amigos e irmãos, né? E às vezes os amigos e irmãos se afiam, porque a palavra diz que o amigo, né, o irmão, afia um ao outro, né? Sabe o que é afia? É desgaste, é forçar, né? É apertar, é pressionar. Mas a gente entendeu que a gente precisa uns dos outros. A comida sólida treina você a discernir o que é bom e o que é mal. E como é que a gente recebe alimento sólido? Quando a gente recebe a palavra viva. E quando é que a gente recebe a palavra viva? Quando a gente abandona a murmuração, a falta de fé e a avareza. E o nosso inimigo é mau. E o primeiro inimigo que a gente precisa vencer é o mundo. O que é o mundo? São as coisas materiais, esse púlpito de acrílico, metal, ferro. Não. É um mundo espiritual que nos rodeia. É uma mentalidade. É um sistema. Como o texto aqui de Hebreus fala assim, a respeito das pessoas, né? Que são levadas ao redor por todo o vento de doutrina, por artimanha dos homens. Esse é o mundo. E pela astúcia dos que induzem ao erro. Esse é o mundo. O mundo é um sistema de governo que se opõe ao governo de Deus sobre tua vida. Esse é o mundo. O mundo não é o dinheiro que você ganha, a propriedade, o bem. Não é o mundo. O mundo é uma mentalidade que te corrompe. E às vezes até usa essas coisas para te corromper. Como medida de astúcia. Às vezes usa a fama, às vezes usa o dinheiro, às vezes usa a riqueza, às vezes usa estratégias, usa pessoas para te seduzir. Porque aquilo que te seduz te atrai, e aquilo que atrai te prende, e aquilo que te prende te governa. Artimanhas dos homens e astúcias que induzem ao erro. Então o primeiro inimigo aqui que precisa ser vencido é o mundo.
palavra diz em Gálatas 1:4 que Jesus morreu pelos nossos pecados, para que fôssemos livres desse mundo mau. O Senhor perdoou os nossos pecados, morreu por causa dos nossos pecados, para que nos livrasse do mundo mal, mas não para nos tirar do mundo. Para que a gente pudesse ser transformado pela renovação do nosso entendimento, pela palavra viva. Palavra viva. E é por isso que a gente não pode se amoldar ao padrão do mundo, não pode tomar forma do mundo. Então, falta de fé, murmuração e avareza são formas do mundo. O segundo inimigo que a gente precisa combater, e a gente só vai combater se a gente tiver alimento sólido para discernir o que é mal, e o nosso inimigo é mal, eu volto a afirmar, é o maligno. E eu não preciso falar do maligno, com suas astutas ciladas, como um leão que anda ao nosso derredor rugindo, procurando quem possa tragar. Eu não preciso falar dele mais do que isso. É o inimigo das nossas almas, é o atirador de pedras, é aquele que se reveste de anjo de luz para enganar os eleitos. Agora, para discernir o mal, eu preciso do alimento sólido, eu preciso de maturidade para discernir o mal. E o terceiro inimigo é a carne. Não o churrasco de domingo, esse é inimigo só do nosso pâncipes. O terceiro inimigo é a carne. A carne é o próprio eu. É um reizinho entronizado dentro de mim que governa e me move para cá e me move para lá e me conduz para cá e me conduz para lá e faz de gato e sapato e são os meus desejos, são as minhas vontades. É a minha mentalidade centrada em mim mesmo. Eu me basto, eu tenho que ser o centro. As pessoas, todas elas têm que olhar para mim, têm que me cumprimentar, têm que me honrar, têm que me dar os melhores lugares, têm que se preocupar comigo. É sempre para mim e comigo, para mim e comigo, para mim e comigo. Essa é a carne. E as crianças não sabem discernir o que é bom e o que é mal. Eu vou encerrar aqui, porque senão vocês vão me... Senão, ao invés de ministrar sobre murmuração, eu vou fazer vocês murmurarem. Então, como nós estamos tratando esse assunto, outro dia eu volto a falar sobre murmuração especificamente. Eu fiquei só na introdução. Mas eu queria dizer que o Senhor nos fez uma nação santa. O Senhor nos fez um reino de sacerdotes. O Senhor nos fez um povo escolhido. E há muitos anos atrás, eu aprendi numa aula o conceito de nação e Estado. Em 48, né, Chico? O Estado de Israel foi oficializado, é isso? Marcelo, você que é o professor nosso. 48? 14 de maio de 48, ó, exatidão. Inclusive, foi um brasileiro que, Rui Barbosa, que... Oswaldo Aranha, aí eu já errei. Desculpa aí, ainda bem que tem gente que sabe mais do que eu. Mas eu sabia que era um brasileiro. Israel, ele era uma nação. Você vai encontrar na Bíblia
vou ficar na parte da Bíblia que eu conheço mais. A parte de história eu deixo para vocês. Israel era uma nação. E a nação fala de um povo. A nação fala de um grupo de pessoas, um conjunto de pessoas, e não necessariamente eles precisam ter uma terra, um país. Mas em 1948, essa nação chamada Israel passou a ter um território. Na medida que passou a ter um território, esse território passou a ser chamado Estado de Israel. Então essa é a diferença entre nação e Estado, né? Então existem outros povos no mundo que são apátridas, que chama, né? Que não têm um território, que podem ser uma nação, mas não têm um Estado. Mas nós cristãos, somos uma nação. Entenderam, né? Nós temos uma bandeira que nos caracteriza como uma nação. A palavra diz que a nossa bandeira é o amor. Nós temos um idioma próprio. Sabe qual que é o idioma meu e seu? Nosso? Adoração. Sabe qual que é o idioma do mundo? Murmuração. Então nós somos uma nação que temos como bandeira o amor, que temos como idioma a adoração e que temos como rei o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Significa que falta de fé, avareza e murmuração não fazem parte do propósito para o qual o Senhor nos chamou, para sermos uma nação santa, um sacerdócio real, um povo escolhido, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para o reino da sua maravilhosa luz. Nós temos finalidade e propósito, chamado e propósito. Fomos vocacionados para isso. Amém? Vou encerrar aqui. Se os irmãos me autorizarem, semana que vem eu continuo falando sobre murmuração. Amém? Queria orar sobre essa palavra.